Olá, eu sou a professora Patrícia, espero que vocês estejam todos bem. Na nossa aula de hoje será para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2, na disciplina de História e de Geografia. O tema da nossa aula de hoje será o surgimento das cidades. Vocês já pararam para pensar, como a cidade de vocês surgiram? Olha que a gente já falou um pouquinho nas aulas anteriores, sobre o nosso município de Paulista. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais do surgimento das cidades até chegar no nosso estado, tá? Nas cidades que compõem o estado de Pernambuco. Mas aí eu lembro que na última aula eu deixei um desafio para vocês. E aí, responderam? Os alunos estão aqui, na dúvida, Será que vocês que estão em casa responderam? O Chaminézinho está aqui também. Naquela ansiedade, querendo ver, e saber se vocês responderam o último desafio, que foi sobre a aula de migração. A pergunta do último desafio, ele mostrava uma imagem, desse senhorzinho com a plaquinha lá, o nome cidade, como se ele estivesse indo em direção à cidade. E aí, observando a imagem ao lado, qual o tipo de migração que o rapaz está realizando? Você conhece alguém que realizou esse tipo de migração? E aí, que tipo de migração é esse? Migração do tipo êxodo rural, ou seja, a própria imagem já reflete essa saída do homem do campo em direção aonde? Em direção à cidade, tá? E aí uma outra, Você conhece alguém que realizou esse tipo de migração? Eu particularmente conheço. E você? Sim ou não? A segunda, eu pedia para pesquisar a história de migração do seu bairro, ou seja, era uma resposta pessoal, onde vocês iriam desenvolver a pesquisa de vocês. E como eu havia falado no início da aula de hoje, nós vamos falar sobre o surgimento da cidade. E aí, olhando essas duas imagens, que está aí na tela da TV, a gente consegue perceber que os seres humanos do Paleolítico, eles eram o quê? Nômades. O que isso significa? Significa que eles se deslocavam constantemente, tá? Eles não eram aquelas pessoas sedentárias, mas eles iam à procura de um ambiente, de um lugar que tivesse alimento, que tivesse água, por exemplo, para eles conseguirem o quê? Se alimentar. Quando chegava um determinado momento que eles não encontravam, alimento, não tinha mais o sustento, eles começavam a ir em direção a um outro lugar para conseguir, por exemplo, coleta, a caça e a pesca. Por volta do ano 10.000, surge a agricultura. E aí, quando o homem, descobre ali a técnica da agricultura, ele já vai passar a fixar em um determinado lugar. Mas essa agricultura, ela só foi possível graças à presença de um rio, Porque se não fosse o rio para que o homem pudesse ali irrigar a sua plantação, ele também não ia conseguir desenvolver a agricultura naquele período, tá? Então, os homens e as mulheres, eles começaram a tornar-se sedentário, a tornar-se ali fixo na terra, porque eles desenvolveram um sistema de irrigação, como mostra essa segunda imagem, tá? Eles começaram ali a levar a água, a canalizar a água dos rios para conseguir desenvolver o quê? A agricultura. E aí eles vão dar início ao processo de quê? De plantar, de colher e de domesticar os animais. Mas tudo isso, todo esse surgimento dessas cidades, ele vai ter origem no que a gente conhece como crescente fértil. A própria imagem já mostra ali, aquela imagem que está demarcado, o delimitado com um tracejado ali, formando uma área em formato de uma lua, tá? Uma lua crescente, daí a palavra crescente fértil.
E esse crescente fértil, ele vai englobar ali desde a Mesopotâmia até o Egito, que é conhecido ali, né, nesse crescente fértil como o berço da civilização, dando início mais uma vez à parte da sedentarização, tornando essa área propícia, né, à sedentarização das pessoas, à comercialização, à troca de mercadorias, né? Então ficou conhecido como os primeiros núcleos populacionais, onde as pessoas começavam a se fixar, principalmente a Mesopotâmia, né? Que a gente diz que ela está ali entre o rio Tigre e Eufrates, né? E aí as pessoas se aproveitavam das águas dos rios, onde no período de cheia, essas águas elas transbordavam. Quando ela voltava ao leito principal, ao leito ali inicial do período de seca, aquela área que houve o transbordamento, né, onde a água chegou, ela deixou aquele solo fértil. E aí, por conta dessa fertilidade, o ser humano ele começou aquele processo de agricultura, né, de aproveitar a água e a terra fértil. E aí, hoje, né, esse território que era da Mesopotâmia, a gente conhece como o Iraque, tá? Vamos iniciar, né, um estudo aí mostrando outras cidades, né, daquele período desse surgimento. E aí a gente vai ter o Egito, a Mesopotâmia, os indianos e os chineses. Os egípcios, né, eles aproveitavam as águas do rio Nilo, né, a dádiva ali daquele povo que habitava esse território. A Mesopotâmia, como eu já falei, a gente tinha a presença do rio Tigre e do Eufrates. A Índia, o rio Ganges. E a China, o rio Amarelo e o rio Azul, né? Então, essas comunidades, essas civilizações, elas estavam localizadas à margens desses principais rios, tá? E aí, a partir desse surgimento, a gente vai ver um desenho esquemático, né, mostrando como essas pessoas procuravam se fixar nessa margem do rio, principalmente por meio do aumento populacional. Então, quando eles percebiam que em um determinado lugar existia a presença ali de um curso fluvial, né, ou seja, de um rio, eles começavam ali a desenvolver algumas habilidades, né, como eu já havia falado, a própria agricultura. E não parava só, por exemplo, nesses 3 núcleos familiares, não. Isso ia se propagando, né? Chegava aos ouvidos de outras pessoas, dizendo, ó, ali onde tem aquelas pessoas, a gente tem água, a gente tem um solo fértil. E aí despertava o interesse dos demais para dirigir-se a esses locais. E aí nessa segunda imagem, ó, a gente já começa a perceber a presença de outras famílias, de outras pessoas, tanto homens quanto mulheres, né, desenvolvia essas atividades. Chegando aí, ó, essa é uma imagem, tá? Que representa o Egito, por exemplo, eles retiravam a água de uma forma manual, né, para levar aquela água manualmente para regar, para molhar a plantação. E aí depois, né, de algumas técnicas, eles levavam o quê? Por meio da irrigação, né? A tecnologia também foi avançando naquele período, tá? E aí a gente, de tanto expandir, né, esses grupos populacionais, essa quarta imagem, a gente já percebe uma concentração e uma organização de excedentes em depósitos. Ou seja, eles desenvolveram, né, a agricultura. Quando eles chegavam àquele período da colheita, ele percebia que teve sobra, teve excedente. E agora, o que é que a gente vai fazer com esse excedente? É quando entra no processo de comercialização. Surge aí algumas pessoas para administrar, né, essas sobras, esses excedentes. E aí a gente vai ter também a presença dos escribas, né, que eram os responsáveis por essa troca entre as mercadorias. Lembrando que nesse período a gente não trocava, né,
por meio ali do dinheiro, tá? Até porque a gente não tinha esse dinheiro, né? Não existia, mas a gente trocava por meio de mercadorias. Olha a imagem mostrando ali, ó, um senhorzinho, né? Acho que é um coelhinho ali e o outro com um peixe, ou seja, os excedentes eles trocavam. Eu estou precisando de feijão, fulaninho tem milho, então vamos trocar esse excedente, né? Para a gente garantir o nosso alimento. E aí a gente vai dando origem ao comércio. E aí no slide ele diz, ó, o aumento da produção de alimentos e a vida nas cidades possibilitaram a alguns membros das comunidades que se especializassem em outras atividades, além da agricultura e da criação de animais. Surgiram profissões como fabricante de tijolos e cerâmica, alfaiate, tecelão, joalheiro, escultor, soldado e sacerdote. Será que hoje em dia a gente ainda encontra algumas dessas, né, profissões? Às vezes sim, né? Poucos, mas a gente ainda encontra. E aí nasceu o comércio. O fabricante de cerâmica, por exemplo, podia trocar seus vasos e potes por cereais, por couro de animais ou por qualquer outra coisa de que precisassem. A concentração da população nas cidades facilitava essas trocas. Diante disso, a gente chega para falar um pouco aqui de como aconteceu essas trocas, né? Aqui no Brasil, esse surgimento das cidades aqui no Brasil. E aí esse mapa, ele mostra aquele período, né, do descobrimento, aquele período da colonização, onde a gente vai ter uma exploração do nosso pau-brasil, onde eles transportavam essa madeira, né, esse pau-brasil, para Portugal, por exemplo, para comercializar. Visto isso, a gente também vai ter uma outra exploração, que é a droga do sertão, que é uma outra riqueza explorada pelos portugueses no período da colonização. Foram as drogas do sertão, nome dado aos produtos que não existiam na Europa, como cacau, canela, cravo, baunilha e o guaraná. E aí a gente vem, né, e fala um pouco desse surgimento das cidades aqui no Brasil, onde nós tínhamos ali os primeiros, né, lá no período de 1500, os povoados. E aí esses povoados, eles foram crescendo, né, ao ponto de tornar-se o quê? Uma vila. Mas nessa vila, a gente já ia ter a presença de quê? Do comércio, ó. Nessa imagem que surgiu agora, né, os negros comercializando ali alguns produtos, a Câmara Municipal, o Pelourinho, tá? E aí, conforme essa vila aumentava, as atividades também elas iam se diversificando. E aí surgia a necessidade, né, de um poder central, como, por exemplo, a implantação da prefeitura. E diante disso, né, dessa instalação da prefeitura, a gente teria a origem de quê? Do surgimento das cidades. Pernambuco, né, a gente teve ali em 1532 a primeira vila de São Vicente, em São Paulo, e Olinda, aqui em Pernambuco. Tivemos também, né, em 1537, os povoados de Igaraçu e Olinda, estabelecidos no ano da chegada do donatário, onde foi elevada a categoria de vila. Olinda recebeu o status de capital administrativa e seu porto habitado por pescadores, dando origem à atual cidade do Recife, né? Ou seja, a capital do nosso estado de Pernambuco. E aí Recife, assim como outros municípios, eles também começaram, né, a ter um crescimento. E aí eu destaquei, né, uma citação do próprio site da Prefeitura do Recife, onde diz o seguinte, mostrando, né, toda essa expansão que o nosso estado vem apresentando ao longo dos anos. No início do século XXI, o Recife se prepara para sediar outro ancoradouro, o Porto Digital. De importância histórica, econômica e estratégica, só comparável àquele encontrado pelos primeiros visitantes, um porto de novas águas, outros navios,
os bytes ao invés de cargas, antenas ao invés de velas, levando a informação por meio de redes complexas e conexões vigorosas, estruturas para aproximar empresas e viabilizar os empreendimentos. Então veja o quanto, né, a nossa cidade, o quanto esse processo histórico do desenvolvimento das cidades, eles foram importantes para que a gente tivesse esse desenvolvimento presente hoje em pleno século XXI, né? O porto, por exemplo, que servia, né, para cargas de antigamente, hoje a gente vê a presença, né, desse porto digital, dessa tecnologia mais avançada. E aí eu deixo um desafio para vocês, né? O desafio de hoje será justamente para que vocês possam pesquisar a origem da cidade do Paulista. Olhe que eu trouxe alguns exemplos, né, de cidades desse surgimento, e aí eu deixo esse desafio para que vocês possam pesquisar a fundo, né, como tivemos essa origem do nosso município. Valorize a sua cidade, né? Cuide desse bem que nós temos, né? De todo esse processo que a gente viu de construção das nossas cidades. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!